Muito boa noite, uma grande alegria estar em sintonia com você aqui nessa live da IBNU. E como você sabe, nós estamos toda quarta-feira, neste horário, tendo o nosso encontro falando da missão, a missão que é feita na realidade brasileira e também fora do Brasil. E hoje nós temos um convidado muito especial, e juntamente conosco aqui na nossa conversa, entrevista, bate-papo, momento muito especial, teremos o pastor Jonatas Hübner, que vai estar interagindo, até porque ele conhece um pouco desse cenário, e o nosso querido irmão, pastor, missionário Anatoly Shlimakovsky. Veja como o nome dele é muito simples, você pode repetir 3 vezes, por favor, aí rapidamente, né? E nesse momento, então, depois das boas-vindas e de agradecer a Deus pelo trabalho feito pelos nossos queridos irmãos ali da Ucrânia, do leste europeu, e você vai saber muita coisa interessante hoje, eu passo a palavra ao pastor Jonatas, que vai aí começar interagindo e conversando com o nosso querido Anatoly. Uma boa noite a todos. É uma alegria realmente receber aqui cada um e principalmente receber o Anatoly. Eu não sei se o Saião sabe de quando eu conheço o Anatoly. Eu conheço o Anatoly pré-IBNU, Saião. É mesmo? O Anatoly, ele fazia, eu acho que ele estava fazendo promoção missionária, alguma coisa no Brasil, e ele foi falar num congresso de missões da Segunda Igreja Batista do Plano Piloto, cujo pastor era na época o pastor Fernando Brandão, que hoje está na Junta de Missões Nacionais. E o Anatoly veio, falou naquela noite. Ele falou inclusive o nome de um missionário autóctone que eles estavam trabalhando, o Bogdan, alguma coisa, não me lembro o sobrenome dele, Anatoly. Mas eu conheci o Bogdan quando eu estive lá em Lviv, na Ucrânia, quando nós estivemos lá. O Bogdan foi apresentado, que eu nem sabia quem era, que aí fiz a conexão dessa época que eu conheço o Anatoly, também o Lyubomir, outro nosso querido amigo que está lá na Ucrânia. Mas, Anatoly, você depois vai se apresentar um pouco mais, vai falar um pouco sobre você e sobre a sua história. Mas muita gente pode, tipo assim, ficar na dúvida. Primeiro começa com esse nome, né? Chmielewski, assim, que parece nome de remédio, mas não é. É... A gente brinca muito, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos que eu conheço ele já de bastante tempo. É que o Jonatas tem essas conexões aí de espionagem antiga no É, leste europeu, com Anatólia, isso aí coisa. vem do tempo da República de Novgorod, Pô, lá, dos tempos mais eu acho antigos. que O agora deve negócio ter é dado uma complicado. melhorada. Eu tô vendo aqui pela minha barra que já tá chegando quase no vermelho. Eu acho que melhorou um pouco aqui o áudio. Isso. E então, Anatoly, eu queria que você apresentasse um pouco. Depois a pergunta pessoal vai chegar. Mas antes eu apresentar um pouco do histórico, esse histórico mais recente da Ucrânia. E assim, porque às vezes as pessoas podem perguntar, mas por que fazer missões lá na Ucrânia? O que, que a Ucrânia tem a ver? O que a Ucrânia passou nesse último período da história agora? Nós estamos num movimento vamos dizer assim, do final da década de 80, um movimento pós-União Soviética, mas conta um pouco sobre essa história da Ucrânia e por que, que é tão relevante a gente conhecer isso e saber como tem sido o trabalho aí nesse lado do mundo. Добрий вечір, народ Божий. Слава Ісусу Христу! Amém. Tem que ser em Slava português, tá? Boho. Tem que ser em Slava português que a Boho. gente ainda não aprendeu o ucraniano. O Jonatas tenta aumentar Ah, mais o seu aí, continua precisando aumentar. boa noite, gente querida do Brasil, Pastor Jonatas, Pastor Sayão, a Igreja Batista das Nações Unidas, os nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo. É uma alegria falar agora com vocês nesse horário da Ucrânia. Estou falando direto da Ucrânia, da cidade de Lviv, que fica na fronteira com a Polônia. Na verdade, faltam uns 50 quilômetros e já estaremos na Polônia. E aqui agora são 2 horas da manhã. E as minhas crianças já estão dormindo, espero que não vou acordá-los. Minha esposa também está descansando, mas é uma alegria sempre estar com os irmãos, principalmente com essa gente querida, Pastor Sayão e Pastor Jonatas, que estiveram aí na nossa casa, estiveram na nossa igreja. Se falar um pouco sobre a nossa realidade e por que fazer missões na Ucrânia, vamos olhar apenas para os números.
Para 41 milhões de habitantes hoje na Ucrânia, nós temos mais ou menos 3% de toda a população é considerada como protestantes evangélicos. Em sua maioria, sim, a Ucrânia ela é uma região cristã e, na verdade, já faz 1000 anos que o cristianismo está aqui, só que ele está mais do lado oriental e não ocidental. Então, em sua maioria, a Igreja Ortodoxa ela predomina aqui essa região, mas com certeza essa Igreja Ortodoxa ela é muito mais nominal do que em vários lugares, como no Brasil, por exemplo, a Igreja Católica. Só que na parte ocidental da Ucrânia, onde a gente mora, se você olhar para o mapa da Ucrânia, você vai ver que a capital fica no meio, capital Kiev, e a cidade de Lviv fica perto da Polônia, mais para cima fica a Bielorrússia. Essa região é mais a região católica, mas não no sentido que vocês conhecem no Brasil, mas é uma igreja católica grega. Qual a diferença? A diferença é simples. A teologia é da Igreja Ortodoxa, a forma é da Igreja Ortodoxa, mas o governo é da Igreja Católica Romana de Roma. Então, essa região ela é muito mais católica. Por isso, nós temos pequeno número de evangélicos aqui na nossa região. Só que, na União Soviética, o número era menor ainda. Na verdade, durante 70 anos do domínio do comunismo na nossa região, a gente não sabia quantas igrejas no total a gente teve, a gente não sabia o número exato, porque a igreja foi severamente perseguida pelo governo. Eu ainda nasci na União Soviética, eu ainda estudei na escola na União Soviética, então eu um pouco ainda peguei aquele momento de perseguição, e etc. Enfim, talvez no outro momento a gente fale um pouco mais sobre isso. Mas quando houve o colapso da União Soviética desde 91, aí nesse momento teve forte crescimento do evangelho. Até 91, nós tivemos mais ou menos 800 igrejas batistas para toda a Ucrânia. 800 igrejas batistas para 52 milhões de habitantes. Somente na primeira década, desde 1991 até 2000, o número de igrejas na Ucrânia triplicou. Então, o evangelho cresceu rapidamente, mas mesmo assim, nós somos menos de 3% da população da Ucrânia. Jonatas. Bom, Anatoly, muito interessante a gente ter esse pano de fundo. Agora, uma vez eu encontrei você na República Tcheca. A gente se encontrou em Praga e tinha uma pessoa ali conversando comigo e depois a pessoa virou e falou, escuta, quando é que vai chegar lá o rapaz da Ucrânia que vai encontrar a gente? Eu falei, como assim? Ele tá aqui, ele ali. Ele é da Ucrânia? Mas como? Ele fala português como um brasileiro? Não imaginei que ele fosse da Ucrânia. Então, veja lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, até porque eu tenho conversado com algumas pessoas que dizem, esse negócio de União Soviética é meio exagero, não é assim não. E a Ucrânia, de fato, é um país sofrido. O que a Ucrânia passou? E que tipo de herança pesada ficou aí desses momentos da história difícil? E como é que o Anatoly veio parar no Brasil, tomando água de coco, comendo feijão com farinha e aprendendo português de alguma maneira, né? Budlaska, frater, como é que pode ser uma coisa dessa? Me explica direitinho. Olha, no reino de Deus acontecem coisas que para o mundo secular são coisas sem sentido, sem razão. Mas na matemática de Deus, a gente fica maravilhado com aquilo que Ele faz. Não com aquilo que a gente planeja, ou uma igreja planeja. Me parece que as melhores e as maiores coisas que aconteceram no mundo foram feitas pelo planejamento do crescimento da igreja. Sim, 70 anos a Ucrânia passou sobre o domínio da União Soviética.
Ah, eu não sei quanto tempo a gente tem para falar desse assunto aqui, mas na verdade horas e horas a gente poderia conversar, mas eu talvez diria apenas um exemplo. E talvez aquele que agora está nos vendo e acompanhando e pensando que a União Soviética foi uma coisa boa, sim, a União Soviética deixou algumas coisas boas, como por exemplo a língua russa. Eu agora sendo ucraniano, eu falo russo e eu consigo entrar quase em todos os países da União Soviética. Eu vou falar russo e todo mundo vai me entender. Até polonês vai me entender e o tcheco também vai me entender. Mas eu vou dar apenas um exemplo para você entender como a igreja e o povo sofreu. Quando você entrava no templo, qualquer templo, naquela época, o culto era o culto de choro. As nossas músicas não foram músicas de alegria. As nossas músicas foram as músicas de choro, de lamento. E eu, como criança, querendo um pouco de barulho, querendo essas coisas, quando a gente ia para a igreja, a gente não entendia, porque todo mundo está chorando. Eu lembro quando houve já essa perestroika de Gorbachev e uma pequena abertura, principalmente quando teve 1000 anos de celebração do cristianismo na União Soviética, porque o cristianismo chegou na nossa terra em 1988. Então, em 1988, quando Gorbachev começou a perestroika, eles, pela primeira vez em 70 anos, eles deixaram para nós convidar não crentes para os nossos poucos templos que a gente teve. Eu lembro quando a gente convidou o nosso jovem, um amigo nosso de rua, não crente, quando ele chegou para a igreja, foi a primeira vez quando ele entrou no templo, depois do culto, geralmente no nosso culto havia 4 mensagens, 4 músicas, 4 mensagens bíblicas e muita oração. E eu lembro, esse amigo, quando saiu do culto, ele perguntou, Anatoly, por que todo culto vocês choraram? Choraram porque muita gente foi enviada para a Sibéria. Choraram porque quase toda a família perdeu ente querido por causa do Evangelho. Choraram porque a gente não teve liberdade para expressar o livre pensamento. Choraram porque as palavras como igreja, cristão, Cristo foi excluída do nosso vocabulário. Choraram porque nós não tivemos templos. Choraram porque eu estudei na escola onde havia 1000 alunos e apenas 2 alunos desses 1000 eram filhos dos crentes, eu e meu irmão. Choramos porque eu lembro na primeira série, quando a professora me perguntou, Anatoly, você se alimenta bem em casa? Porque olharam para mim, eu sou magrinho, e eu não entendi porque a professora me pergunta se eu me alimento bem. Cheguei em casa e falei, mamãe, me perguntaram se eu me alimento bem. Depois eu descobri que qual foi a ideia da escola? Descobrir se eles sabiam que nós éramos crentes, que os meus pais eram crentes, porque se, por exemplo, a gente não se alimentava bem em casa, eles poderiam tirar direitos dos pais e tirar a criança do lar evangélico. Por isso a igreja chorou, por isso a gente tem essa herança. E o momento da União Soviética foi um momento muito doloroso para as pessoas. Eu, sendo criança e adolescente, talvez não sofri tanto como sofreram meus pais e principalmente meus avós, aqueles que moraram na Bessarábia. Então, foi um momento difícil. Foi um momento onde 80% da liderança das igrejas católicas, ortodoxas e protestantes. Pense nesse número. Na década de 30, quando Joseph Stalin se tornou como o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, 80% da liderança de todas as igrejas foi enviada para a Sibéria e nunca voltaram. O que é o Holodomor? Holodomor é um genocídio do povo ucraniano. Na década de 31 e 32, ou quase 90 anos atrás, o Stalin ele não gostava do povo ucraniano. E a Ucrânia é uma terra muito rica,
Então, se você chegar na Ucrânia, você vai encontrar a terra preta, a terra muito riquíssima. A Ucrânia, antes da União Soviética, ela era a celeira de trigo para toda a Europa. Então, na década de 30, quase 6 milhões de ucranianos morreram de fome, porque o regime comunista de Joseph Stalin, eles invadiram a parte oriental da Ucrânia e tiraram todo o alimento de todas as fazendas, de armazéns, de todas as casas. Tiraram todo o alimento e jogaram para fora, queimaram, jogaram na água. E isso aconteceu durante 1 ano e meio. E o alvo foi exterminar o povo ucraniano, tirar essa vontade para a liberdade, humilhar uma nação inteira. Então, nesse momento, quase 7 milhões de ucranianos têm dados diferenciados. 6, 7 milhões de ucranianos foram exterminados. Golodomor, em tradução, significa fome. Então, quase 1 ano e meio, o povo passou fome, muita gente morreu, mas isso foi mais a parte oriental da Ucrânia. Nós aqui nessa região, que foi mais perto para a Polônia, naquela época a gente ainda era Polônia. Isso foi salvamento para nós. Por isso os meus pais, meu pai que morava na cidade de Brody, que era também Polônia, até 39, então a gente conseguiu sobreviver. Mas de Kiev para lá, muita morte por causa na terra riquíssima, com um monte de alimento, os comunistas tiraram tudo e muita gente morreu. Isso se chama Golodomor. E se a gente for... Então, continua e depois fala para a gente como é que surgiu esse link com o Brasil aí para a gente caminhar, mas fica à vontade. Olha, se falar um pouquinho de Gorbachev, eu entendo que a gente não pode tocar de todos os assuntos, mas apenas algumas coisas importantes que eu considero. O povo soviético sentiu o clima de mudança quando ele chegou ao poder. E principalmente isso aconteceu em 1987, na Islândia, na cidade de Reykjavik, quando Gorbachev assinou um acordo com Ronald Reagan, quando eles começaram a falar sobre desarmamento nuclear. E nós, na União Soviética, nós entendemos que algumas mudanças estão chegando ao nosso país. Depois de 70 anos de prisão, de cortina de ferro. E 88, no ano seguinte, o regime comunista deu para nós liberdade para celebrar 100 anos de cristianismo. Então já ninguém conseguia parar esses ventos de liberdade. Aí nesse momento, muitas igrejas se abriram, muitas igrejas e templos confiscados pelo governo foram devolvidos às poucas igrejas que restaram. Aí nesse momento, principalmente nos primeiros 5, 10 anos, houve forte crescimento do evangelho na União Soviética, principalmente na Ucrânia. Os alemães, quem veio? Missões da Alemanha, da Suíça, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, porque Canadá e Austrália têm muitos números de imigrantes ucranianos da Segunda Guerra Mundial, e a JMM, na pessoa do pastor Valdemiro Timchak, que escreveu o famoso livro Eu Chorei na Rússia. Então, esses países entraram aqui e começaram a fazer a missão. Só que a Junta de Missões Mundiais, como a sábia liderança do pastor Valdemiro Timchak, do pastor Fanini, eles começaram a trabalhar com formação de novos líderes e com plantação de novas igrejas. E o resultado, cooperação que a Junta brasileira, a Junta de Missões Mundiais fazia na Rússia, na Moldávia, nos países da Ásia Central, na Ucrânia deu melhor resultado. Então, surgiu uma ideia do pastor Valdemiro. Vamos convidar, já que a Ucrânia se abriu e a Ucrânia cresce tanto, vamos convidar 2 jovens ucranianos para estudar no Brasil, para que eles pegam o DNA missionário nosso e voltam para a Ucrânia. E foi escolhido Lubomir e um outro irmão. Só que esse outro irmão desistiu. Ele disse, não quero ir para o Brasil. Aí surgiu meu nome,
Eu fazia amizade com o Lubomir, a gente trabalhava na mesma congregação, e assim a gente começou esse preparo de estudar no Brasil. Fomos convidados para estudar no seminário ucraniano em Recife, Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Então a gente foi para lá em 98 para estudar no seminário. Eu não sei, não me pergunte por que a gente não foi para Curitiba, por que a gente não foi para o Seminário do Sul. Eu não sei por que a gente não foi para o Seminário de São Paulo. Deus nos enviou às terras ucranianas, chamado Nordeste brasileiro. E justamente ali, nós, como Lubomir, aprendemos. Nós não tivemos nenhum preparo missiológico. Eu não sabia o que é missão transcultural. A gente não sabia português. Às vezes, eu não sabia se falar cocô ou coco. A gente não sabia de nada, mas quando chegamos em Recife, nós entendemos que é a nossa missão, que a gente tem que abraçar o povo, a gente tem que abraçar a língua. E eu confesso a vocês que eu me considero como pernambucano, porque 6 anos a gente passou no Seminário do Norte, quase 5 anos eu trabalhei na Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, e isso foi um momento maravilhoso que nós passamos no Brasil. Aprendemos a amar português, embora não foi fácil, não tem sido fácil até hoje. A gente serviu com as igrejas, eu participei da abertura em uma igreja em Jaboatão dos Guararapes. Deus fez vários milagres, construímos várias amizades, como Jonatas, inclusive, pastor Saião e demais pastores. E depois de 6 anos que a gente estudou no Brasil, a nossa junta, isso foi em Brasília, nos comissionou de volta à Ucrânia. Eu quase casei no Brasil, mas Deus teve outros planos. E a gente voltou em 2004, depois dos nossos estudos, a Junta de Missões Mundiais, ainda na época do pastor Valdemiro. Nós fomos consagrados como missionários. E nós, eu e Lubomir, e a esposa dele, Natasha, que também é ucraniana, que é formada no SEC, Seminário de Educadoras Cristãs, em Recife. A gente voltou para o leste europeu, para a Ucrânia, para continuar trabalhando, representando a nossa junta aqui nessa região. Vamos fazer o teste, Jonas, para ver se é verdade. Como é que é? Náutico, Santa Cruz ou Sport Recife? Sport Recife, vamos ver. Aí vamos fazer o teste. Olha, é engraçado, mas na época eu torcia por um time de São Paulo. Olha aí. Não torcia. Qual time de São Paulo? Qual time de São Paulo? Olha, naquela época subiu um time. Agora fugiu da minha cabeça, mas foi um time que jogou na final contra Vasco, mas teve uma tragédia lá no estádio. São Caetano. São Caetano. Obrigado. Eu torci pelo São Caetano porque, sabe, aquela história de Davi e Golias? Sim. Então esse foi Davi, então São Caetano foi o meu time. Mas na verdade, hoje em dia é Dinamo de Kiev, mas Dinamo de Kiev tá fraco, então deixa para lá. Ok. Depois você tem que traduzir Mungunzá e queijo coalho pro ucraniano. Tá bom, Ica? Tá bom. O time de Lviv você não torce, então? Não, fraquinho. As pessoas não conhecem essa história daí. A gente pediu para você mencionar justamente pelo fato das pessoas não conhecerem. Lviv, se vocês pesquisarem Lviv hoje, entrarem no Google e pesquisarem, vai ter a seguinte frase: Lviv é a Paris do leste europeu. Ela é uma cidade belíssima. Eu estive lá, o Saião também. Ela é uma das cidades mais bonitas que eu já visitei até hoje. É realmente muito, muito impressionante a beleza arquitetônica de Lviv. Mas, Anatoly, continuando aí, vocês foram levados novamente para o leste europeu, voltaram à Ucrânia, você ficou em Lviv. Eu não sei se o Lubomir já voltou para Kiev quando ele voltou, ou ele também permaneceu... Ele foi direto para Kiev, ele está lá hoje, inclusive, trabalhando lá. Como é que você vê aí o avanço do trabalho missionário desde que vocês voltaram até os dias atuais? Aquela igreja que eu estive pregando, ela foi uma das igrejas que foi tomada pelo governo, né? A igreja central, se eu não estou enganado. Como é que você tem visto o trabalho na Ucrânia especificamente e também depois em toda a região do leste europeu aí? Olha, Jonatas, uma boa pergunta.
na verdade, eu acredito que Deus usa crises para acordar a igreja. Me parece que o momento que a gente passa agora nesse mundo, chamado pandemia, vocês no Brasil, a gente aqui no leste europeu, Deus usa às vezes crises para balançar a igreja e para falar, olha, vamos pensar de uma maneira diferente. Veja o que aconteceu com a igreja ucraniana. Nós temos 30 anos de liberdade. Nos primeiros 10 anos, desde 1991 até 2000, a igreja não precisava fazer absolutamente nada para que as pessoas fossem para a igreja. Porque o fome de Deus foi tão alto que o povo buscava a Deus, procurava por Deus. Eu vou dar apenas um exemplo. A cidade bela de Lviv que você conheceu, o nosso coral masculino foi para a praça principal, em frente do templo, cantou uma música. Cantando uma música de 0 pessoas na praça, mais de 10 mil pessoas pararam para ouvir um coral cantando. Porque durante 70 anos ninguém ouvia falar de Deus abertamente. E aqui um coral canta bonito. Eu lembro que a gente teve 3 caixas de Novos Testamentos. Os irmãos que estavam distribuindo quase foram, sei lá, atrapalhados, mortos, porque o povo queria pegar a palavra de Deus para sua casa. Só um exemplo da União Soviética. Veja o momento que a gente vivia. O livro mais perseguido foi a Bíblia. Só o fato de ter a Bíblia na sua casa, 10 anos de Sibéria. O povo não tinha Bíblia em russo, ucraniano na sua casa. O povo copiava à mão. Porque não havia agora máquinas como a gente tem, computador e tal. Copiava à mão as Bíblias. O melhor presente de casamento para uma família cristã naquela época não foi viagem para a Turquia, não foi viagem para Israel, embora são coisas fantásticas e maravilhosas. Era um presente, a Bíblia, para dar de presente para as pessoas. Então, durante esses 10 anos de liberdade que a gente teve, de fato, muita gente correu para a igreja, as igrejas cresceram. E sabe o que aconteceu? A igreja ficou acomodada. Ela não soube fazer missão. Ela não soube ir e pregar o evangelho. Bastava apenas abrir os templos ou construir os novos e as pessoas iam para a igreja. Então, depois de década 20, depois de 2000, começou o declínio da igreja, que aconteceu durante 10 anos. Quando nós voltamos com Lubomir em 2004 para o leste europeu, para a Ucrânia, nós encontramos uma situação muito interessante. A palavra missionário, quando você falava na igreja a palavra missionário, sempre era considerado como estrangeiro. Quem é missionário? É suíço, é alemão, é brasileiro. Então a igreja achava que a obra missionária deve ser feita por outros. Vocês têm que nos ajudar. Então, quando a gente veio do Brasil, o que a gente aprendeu no Brasil? Eu vou confessar a vocês o que mais tocou o meu coração nas igrejas brasileiras. O coração quebrantado perante Cristo por causa da obra missionária. É isso que mexeu com a gente. Não a riqueza, não a capacidade, mas quando a gente viu gente simples, igreja simples, mas que amam missões, que catam lixo, fazem tanta coisa para juntar esse dinheiro e enviar para as missões, é isso que mexeu com a gente. Então, quando a gente estudou no Brasil, em Recife, trabalhamos nas igrejas, nós pensamos o seguinte: nós queremos esse DNA missionário que a igreja brasileira tem, queremos levar para a Ucrânia. Quando voltamos para a Ucrânia, nós encontramos que a igreja ucraniana estava sentada esperando a ajuda do Ocidente. Nos ajudem. Aí nós começamos a fazer proclamais missionários, a exemplo das igrejas batistas brasileiras. Eu lembro o proclamar que aconteceu no Rio Centro em 2000, quando 4.400 pessoas participaram lá.
Isso mexeu profundamente comigo, como Lubomir. E quando a gente ainda era seminarista na época em Recife, a gente sonhava, nós queremos fazer um congresso missionário na Ucrânia. E o que aconteceu? Quando a gente voltou, nós começamos a trabalhar com as igrejas, começamos a fazer conferências missionárias. Eu fui mais para o lado de congressos, de viagens, trabalhar nessa área de proclamar. Lubomir se tornou um dos melhores missiólogos da Ucrânia. Lubomir, ele leciona missiologia quase em todos os seminários que agora a gente tem na Ucrânia. Nós temos agora 5 seminários grandes na Ucrânia. Lubomir tem vários alunos na área de missiologia. E então, o que a gente fez? A gente está agora tentando ajudar a igreja ucraniana a entender que se houve um dia que alguém nos ajudou, e se agora a gente vive num país democrático, então agora é a nossa hora entender a grande comissão e enviar os nossos missionários para dentro do país e para fora do país. Não para nossa glória, porque Deus usou não apenas Anatoly e Lubomir, Deus usou vários fatores, várias outras pessoas que estudaram fora, voltaram para a Ucrânia, mas graças a Deus, para o dia de hoje, nós podemos dizer que muitas igrejas ucranianas estão com DNA missionário, enviam missionários para dentro do Estado, para a Ucrânia. Nós temos hoje missionários da Ucrânia, brancos como eu, trabalhando em Egito, Papua Nova Guiné, Etiópia e vários lugares do mundo. A Ucrânia mandou mais missionários para a Rússia. Nós temos quase 1.000 missionários da Ucrânia que foram para a Rússia trabalhar na Sibéria sem ser enviados por nenhuma junta missionária. Muitos ucranianos agora estão trabalhando na França, em Portugal, na Polônia. A Comissão Batista Polonesa, que está morrendo agora, está pedindo que os ucranianos fossem para lá para trabalhar como os pastores missionários na Polônia. Então, graças a Deus, a situação na Ucrânia agora está mudando. Muitas igrejas entenderam esse chamado missionário, esse DNA missionário, mas claro que tem outro tipo de igrejas que ainda estão esperando a ajuda de fora. Mas graças a Deus nós já temos uma nova geração de pastores, de missionários, de líderes, inclusive da Comissão Batista Ucraniana, e Ucrânia tem tudo para se tornar uma nação missionária para o leste europeu e não apenas para o leste europeu. Eu inclusive na semana passada ouvi um testemunho de um casal novinho que foram para Nepal e trabalham com as crianças de rua, Nepal, em Katmandu. Eles se engravidaram, ele tá com 20 anos, ela está com 19 anos, eles engravidaram e por causa do coronavírus não estão conseguindo voltar para dar luz para bebê. Uau. E eu pensei, Senhor, só tu podes enviar um casal branco com 20 anos de idade, ele e ela com 19 anos, 3 meses de casamento, foi para Katmandu em Nepal. É isso que está agora acontecendo na Ucrânia, e eu acredito que esse momento de pandemia, por um lado, é um momento crítico, porque sim, tem mortes, tem pastores que adoeceram, mas o que Deus faz agora com a igreja ucraniana, me parece que a nossa eclesiologia está sendo quebrada por Deus, porque nós somos muito tradicionalistas, muito conservadores. Então Deus está quebrando isso justamente para abrir a nossa visão. Mas confesso que não tem sido fácil. Há muitos obstáculos. Anatoly, foi uma satisfação grande, né? Eu e o Jonatas tivemos aí, pelo menos em 2 ocasiões, né? E eu cheguei até estar em outros momentos também. Então, assim, a gente viu de perto, né? A gente esteve junto na Polônia, enfrentamos momentos, assim, especialmente emocionantes na Belarus, em Minsk, né? Eu e o Jonatas lá. E de fato tem sido uma satisfação. A gente fez os nossos encontros, conferências, participação do pastor Vander também, né, da PIB do Recreio nessa parceria. Me diz o seguinte, quando a gente inclusive traz a IBNU, né, e movimenta
para essa perspectiva, nós estamos vendo uma realidade muito maior do que da Ucrânia, né? Fala um pouquinho para a gente do desafio do leste europeu, porque, pelo que eu sei, Polônia, Moldávia, Belarus e também Ásia Central, a situação do evangelho é muito complicada e difícil. A própria Rússia também representa um desafio hoje, porque acho que é bom o pessoal da EBNU estar com a gente, eles entenderem que o nosso foco para a missão não se refere apenas à Ucrânia. A Ucrânia é o centro, né? Uma comunidade aí de mais ou menos uns 150 mil batistas na Ucrânia, né? Como é que é o trabalho que atinge? Eu fiquei muito impressionado com o pastor Ivan, que veio, né, da Belarus para o nosso encontro, dirigindo 1.000 quilômetros, passando a noite, e super grato e feliz por estar com a gente para poder estudar a Bíblia com detalhamento e buscar crescimento, né? Então, conta um pouquinho para a gente aí, para o nosso povo estar sintonizado com a missão. Olha, em primeiro lugar, eu louvo a Deus pelas igrejas como IBNU. Então, eu louvo a Deus pela vida da igreja como IBNU, porque é uma igreja que ama missões e faz missões. Tem outras igrejas no Brasil que fazem um trabalho parecido, então a gente louva a Deus pela liderança do Luiz Saião, Jonatas. Veja, a Ucrânia fica no centro, com leis democráticas, com uma certa liberdade, mas os países que estão ao nosso redor estão passando por momentos bastante difíceis e complicados. Inclusive agora na Bielorrússia, onde os nossos amados pastores quase não entraram, e me parece que a KGB, quando olhou para essa cara do pastor Saião e para a barba do Jonatas, ficaram com medo. Estava um pouco maior naquela época, estava um pouco maior. Pois é, e não queriam deixar, e a gente estava do lado orando por eles, porque a gente não podia chegar perto e falar, olha, são pastores do Brasil e a gente veio para fazer uma conferência missionária para a Ucrânia, Rússia e Bielorrússia. Se a gente tivesse feito isso, eu acho que no próximo voo para Moscou, os dois já iriam enviados e a conferência ia acabar e ia dar problema para os missionários locais. Gente, estaria dando um abraço nos ursos lá, né? Os ursos isso. Mas, na verdade, a situação é bastante complicada, bastante difícil também. Vamos começar pela Bielorrússia. Eles estão agora tendo crise tremenda com pandemia, porque o presidente deles também não levou a sério essa situação. Muitas igrejas, muitos pastores adoeceram. Mas a situação, o Lukashenko, o presidente deles, é bastante comunista, socialista, e ele dá liberdade apenas para a igreja ortodoxa. Mas a igreja evangélica está sofrendo bastante na Bielorrússia. A situação mais complicada fica na Rússia, porque na Rússia, hoje em dia, há 3 religiões oficiais. É a igreja ortodoxa, é o islamismo, o Islã, e os judeus. O pastor Saião ia gostar disso, vai gostar. Mas a Rússia tem relação perfeita com Israel. Eu sei. E na Rússia, eles têm todos os direitos. O resto das igrejas está sofrendo bastante perseguição. Eles não têm direito para comprar agora os templos e construir os templos. É difícil conseguir autorização para isso. Quem já sofreu hoje na Rússia? É engraçado, mas me parece que a Rússia, em certo sentido, está repetindo a Alemanha nazista, porque no ano passado, pelo decreto de Putin, os testemunhas de Jeová foram declarados como organização terrorista. Uau! Eles foram oficialmente proibidos de existir. Mais de 650 templos deles foram confiscados. E sabe quem é o único quem falou em favor dos testemunhos de Jeová? Foram os batistas. Porque falaram que não pode ser feito assim num país democrático. Então, agora, por exemplo, se pastor Saião e pastor Jonatas
vão querer entrar na Rússia fazer uma conferência missionária, não é fácil fazer isso, viu? Se eles entrarem com visto de turista, aí você deve ser apenas como turista. Então, vá visitar Kremlin, São Petersburgo, mas você não pode fazer estudos teológicos no seminário batista com visto turista. Você tem que pedir visto religioso, se quer ensinar, por exemplo, no seminário. Mas para pedir o visto religioso, tem 1 milhão de documentos que você precisa dar. E provavelmente você não vai receber esse visto de turista. Então, o que a gente faz? Graças a Deus, Deus está usando até os incrédulos para a sua glória. Porque Vladimir Putin gosta de coisa grande. Ele gosta da atenção do mundo. Então, ele convidou a Copa do Mundo para a Rússia em 2018, onde a seleção brasileira, infelizmente, não mostrou aquele nível que a gente esperava. Uhum. A gente entrou com ação, a nossa junta, nós entramos com ação com alguns jogadores brasileiros durante a Copa. E eu vou lhe dizer o que agora a gente está fazendo na Rússia. Eu posso isso colocar no ar e já é um pedido de oração. No momento, por causa da pandemia, a gente não entrou na Sibéria, porque a gente queria fazer na Sibéria um encontro para 20 treinadores de futebol. Mas veio a pandemia e hoje em dia, nós, através da internet, durante um mês, cada sábado, nós estamos fazendo treinamento para 50 treinadores da Ucrânia, da Rússia e do Quirguistão. E o nosso alvo é ajudar aos crentes russos que amam futebol, que é possível usar instrumento como futebol para pregar o Evangelho de Cristo. E Deus nos deu pessoas de ouro, quase de todo o país da Rússia, dos lugares mais fechados, dos lugares estratégicos, e nós agora estamos trabalhando através de futebol na Rússia, porque outra maneira você não vai poder entrar. Se falar da Ásia Central, é um lugar mais desafiador. A Ásia Central, para nós aqui, são 5 países: Uzbequistão, Cazaquistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Quirguistão. Azerbaijão não, Azerbaijão aqui, pelo menos aqui, não é tido como Ásia Central. Azerbaijão é tido como Cáucaso, países caucasianos. Então, a Geórgia é lá a situação mais difícil. Em Uzbequistão, eu posso falar mais abertamente, porque o novo presidente está dando mais liberdade para os evangélicos, só que a igreja uzbeque não sabe trabalhar com liberdade. E quando o presidente deu para eles liberdade durante 3 anos e falou, façam o que vocês quiserem, a igreja clandestina que a gente trabalha não confia nele, então não sabe o que fazer. Então, eles têm liberdade, mas têm medo de trabalhar. É um outro desafio. Já tem outros lugares dificílimos que a gente não consegue entrar, mas nós temos um projeto que a gente faz com esses lugares e a gente investe no treinamento da liderança. Em cada país, nós escolhemos 2, 3 pessoas nativas que se converteram. A gente está dando treinamento para eles e a gente ajuda para eles a criar uma estratégia para evangelizar o seu país. Mas, infelizmente, alguns países a gente não pode entrar e agora começa a pandemia. Todos os nossos projetos para 2020 que a gente queria fazer na Ásia Central, tudo está parado. E, infelizmente, se com a Rússia a gente pode trabalhar pela internet, em Uzbequistão a gente pode trabalhar na internet, mas alguns lugares da Ásia Central a gente nem pode telefonar. Eu nem posso falar para o irmão, paz do Senhor. Eu devo escrever uma mensagem para ele, Privet, oi, como estão as coisas. Quando eu pergunto a ele como estão os teus filhos, ele já sabe o que eu penso. Então, os teus filhos quer dizer os nossos irmãos em Cristo. Então, aí é mais difícil. Mas a nossa visão para a Ásia Central, falar em números, menos de 1% são cristãos. 95% são lugares muçulmanos. Abertamente, não podemos entrar lá. Nós escolhemos as pessoas chaves, investimos neles e eles voltam para o seu país
evangelizam o seu país. O leste europeu continua sendo um grande desafio. Pense nesses números. Mais ou menos 400 milhões de pessoas que sabem falar russo. Somente a Ucrânia e a Romênia que têm mais liberdade. A Romênia não fazia parte da União Soviética, mas fazia parte do Pacto da Varsóvia, que era bloco comunista. Mas quem tem mais liberdade em toda a União Soviética hoje em dia é a Ucrânia. O resto dos países estão passando pelas dificuldades. Os países bálticos têm outro desafio. São países da União Europeia, mas a Estônia é um país ateu. A Lituânia tem 3 igrejas batistas. Apenas a Látvia, Letônia, né, em português. Letônia, que tem uma situação um pouco melhor, porque a igreja carismática é forte lá, a igreja pentecostal é mais forte lá, mas a Estônia e a Lituânia são países ateus. Lituânia é mais católica, mas quase não tem protestantes. Então, países bálticos é outra já região, mas o leste europeu em geral é grande desafio. Polônia, gente. Polônia, em sua porcentagem, tem menos evangélicos do que a Arábia Saudita hoje. A Arábia Saudita, em porcentagem, tem mais evangélicos nativos do que a Polônia. Polônia é um grande desafio. Grande desafio hoje em dia é a Polônia, porque os pastores estão abandonando o seu ministério, porque não tem gente. E sabe o que Deus faz? Ele mandou imigrantes para a Polônia. E quem é mais próximo? Ucraniano. Que entrou lá para trabalhar, para ganhar dinheiro, mas mesmo com isso começaram a pregar o evangelho e as igrejas polonesas, em primeira vez em 30 anos, começou a crescer, por causa dos imigrantes. Então, o leste europeu continua grande desafio, não é aquela região cristã que a gente acha. Venha para cá. Sim. Pastor Sam, pastor Jonatas viram, um pouquinho eles sentiram isso na Bielorrússia, porque a Ucrânia é Brasil do leste europeu, digamos assim. Mas se você viajar ao redor das nossas fronteiras, a situação é muito complicada. Muito complicado. Anatoly, falando um pouco sobre, vamos falar sobre ferramentas, a gente há pouco tempo, não faz muito tempo, saiu o aplicativo do Rota 66, que é um aplicativo produzido aí, na verdade o aplicativo foi produzido por mim, mas todo o conteúdo é do Saião, o comentário bíblico, e a gente sabe que esse comentário está sendo trabalhado também no ucraniano. Como é que você vê a utilização dessa ferramenta aí no fortalecimento dessa liderança que você tem trabalhado e até o desdobramento disso, né? Isso pode depois ser traduzido para o russo, que estão os 400 milhões de falantes de russo aí. Como você vê isso nesse momento? Olha, eu vou dizer uma coisa. Muitas vezes, quando a gente fica acomodado no seu país, a gente acha que a minha situação é a situação de todo mundo. Por exemplo, a quantidade de Bíblias e traduções que tem em português, muita gente acha que é normal. Somente este ano, a língua ucraniana recebeu a tradução da Bíblia na língua moderna. Porque até hoje, a gente usava a tradução da língua ucraniana de 1962, Uau. de um bispo católico canadense de procedência ucraniana, Dr. Orienko. Então, a gente lia a Bíblia em ucraniano que a gente falava 70 anos atrás. Somente agora, este ano, nós temos acesso livre à tradução na língua ucraniana. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quando eu ouvi o projeto da Rota 66, e a gente entendeu essa simplicidade de levar o evangelho de uma maneira mais clara, mais fácil, a gente entendeu que isso pode ser uma ferramenta tremenda para o povo ucraniano e para o povo do leste europeu. Então, nós agora, como Lubomir, estamos nesse momento ajudando a traduzir para o ucraniano, e a nossa ideia, depois de o ucraniano traduzir para o russo, e também traduzir para o polonês, porque nós somos bastante próximos aqui. E esse material
eu conheço muita coisa aqui na nossa área, nós não temos nada parecido igual a este trabalho. Então, eu creio que muita gente abre a Bíblia, é igual no Brasil, abre a Bíblia e não entende muita coisa. Por exemplo, algumas horas atrás, de noite, nós tivemos um grupo pequeno e nós temos apenas 2 famílias crentes e 4 famílias não crentes que estão no nosso grupo. A gente está trabalhando os assuntos da família, estamos lendo a Bíblia e o pessoal não entende muita coisa da Bíblia. Então, a Rota pode entrar aqui e ajudar as pessoas a um caminho à Bíblia. Então, eu creio pessoalmente que traduzindo a Rota para o ucraniano, isso vai impactar como as igrejas e vai ajudar na obra de evangelização e vai abrir o leque para o russo. E olha, nós temos mais de 300 milhões falando russo. Uhum. E vai abrir o leque para polonês. A Polônia é mais ou menos 50 milhões de habitantes. Então, eu considero esse projeto como um projeto estratégico. Principalmente agora, quando a gente está fechado em casa e às vezes você está vasculhando a internet para ouvir alguma coisa ou assistir algum filme, e a gente pode oferecer esse produto, graças a Deus por esse aplicativo. Infelizmente ainda não tem nas versões antigas do iPhone, dos missionários. Só saiu na plataforma Android. Dos Jonatas, do Android. Mas se sair no iPhone vai ser legal. Então eu acho esse projeto super estratégico. Muito bem, Anatoly. Que Deus nos ajude, nos abençoe, né? Aí a conseguir caminhar para a gente ter essa possibilidade e assim que passar esse momento difícil da pandemia, né? Quem sabe a gente se encontra aí na Ucrânia, ou quem sabe você no Brasil ou algum outro lugar, mas eu queria pedir que todo mundo, né, que está com a gente na live, lembrasse que nós estamos diante de uma batalha espiritual, uma luta que envolve a nossa oração, então quero convidar todo mundo a orar pela Ucrânia, pelo leste europeu e também pela Ásia Central, né? A gente não faz ideia do que é uma geração criada sem referência de fé e de valores, né, que são significativos para a vida. E queria pedir também que vocês orassem pelo projeto do Rota no mundo eslavo, né? E também se sentissem livres aí para abençoar o Anatoly. Aliás, um convite, né? Porque no domingo que vem nós vamos ter aí digamos assim, uma cantoria internacional na celebração da IBNU com participação da Ucrânia, né? Então, Anatoly, para o nosso desfecho, diga para a gente aí quais são os maiores desafios que você pede para a gente estar lembrando e orando as coisas mais significativas aí que envolve o ministério na Ucrânia, leste europeu e Ásia Central. Olha, eu vou dar 3 pedidos. Primeiro, orem pela igreja da Ucrânia. Porque a igreja da Ucrânia pode se tornar uma nação-chave de alcance de mundo de fala russa. Infelizmente, muitas igrejas ainda estão travadas na União Soviética. E o pensamento da União Soviética era assim: não precisa fazer nada, o Partido Comunista vai fazer tudo. Então, a igreja ucraniana, ela pode e ela deve se tornar uma agência missionária para esse lado do leste europeu. Então, orem pela igreja ucraniana. Segundo motivo, orem pelo trabalho na Rússia. Nós estamos sentindo que, através do projeto de futebol, Deus começa a fazer milagres. A gente não esperava como esse projeto ia ser aceito na Rússia. Então, orem por esse momento do trabalho esportivo na Rússia, porque na Rússia nós agora não temos trabalho. A nossa junta finalizou os seus projetos 5 anos atrás e agora a gente não tem nenhum projeto. E nós agora entramos, e através de futebol, nós queremos alcançar a juventude. Então, esse é um projeto super estratégico. E o terceiro pedido é a Ásia Central. É uma região muito sofrida, é uma região que precisa de ajuda, mas
em 14 anos do nosso ministério em um país da Ásia Central, no ano passado, quando eu vi o missionário de um país que participou do nosso congresso, 10 anos nós estamos investindo nele. E quando a gente fez um encontro missionário no ano passado na Ucrânia, ele ficava calado 3 dias. No terceiro dia, esse humilde irmão da Ásia Central foi para frente, pediu uma palavra, levou 2 minutos, pegou uma folha de papel e pintou o desenho, a estratégia, como a gente pode alcançar com o Evangelho de Cristo a nação dele. Quando eu vi isso e outros irmãos, inclusive americanos, ucranianos, nós choramos porque nós percebemos que um líder nacional, entendeu como alcançar o seu povo com o Evangelho de Cristo. Inclusive, este irmão agora está bastante sofrendo, porque é um lugar fechado. Um mês atrás, o furacão passou na cidade dele e tirou o telhado da casa dele. Depois de 2 semanas, se passaram 2 semanas, o filho dele de 3 anos parou no hospital por causa da crise de açúcar. O filho dele tem 3 anos. E esse irmão é uma pessoa-chave para o alcance do seu povo. E me parece que Deus escolhe a chave de sofrimento para nos quebrar e nos colocar numa posição correta perante de Deus. Orem pela Ásia Central, por este irmão. Eu não posso dizer o nome dele por causa da segurança desse irmão e do trabalho deles, porque Deus está fazendo milagres, mas acreditem, o fato que a gente está agora trancado em casa, com todas essas tecnologias, é paraíso. Se comparar com aquilo que os nossos irmãos estão passando. E Deus está fazendo a obra tremenda na Ásia Central, apesar de todas essas restrições. E nós queremos, pelo menos um pouco, ser bênção para eles. Então, o terceiro pedido é a Ásia Central. Amém. Amém. Muito obrigado aí, Anatoly, pela a sua parceria com a gente. A gente é chamado a servir, é uma honra para nós servirmos os nossos irmãos da Ucrânia, do leste europeu, da Ásia Central. Muito obrigado. E uma alegria muito grande. A gente quer encerrar esse momento com uma palavra de oração, pedindo a misericórdia de Deus, e eu quero agradecer tanta gente da IBNU e parceiros da IBNU que têm ajudado, contribuído, né? Fiquei muito feliz ao ver o pessoal contribuir para resolver uma cirurgia de um pastor na Bielorrússia que ia ficar completamente cego, né? A gente não sabe isso, mas o que você faz, o que você coloca em ação para se movimentar, para entregar a sua oferta, o seu recurso, entregar o seu dom, se envolver diretamente, não como mero espectador. A gente agradece de coração e a gente vê os desdobramentos e os resultados. Então, nós vamos encerrar. Vou pedir para o pastor Jonatas fazer essa oração e a gente vai, né, agradecer aí, diácono passiva, de incluir, né, todas as possibilidades, e gratidão aí ao Anatoly. E o Jonatas termina com uma palavra de oração. De nada, e a gente encerra aí. Todos são convidados a estar sempre em sintonia com a gente aí na IBNU. Amém, vamos orar. Deus querido, nós queremos te agradecer pela vida desses irmãos que há um tempo atrás resolveram voltar os seus olhos para o seu próprio povo e aceitaram esse desafio de atravessar o Atlântico, atravessar quase que um meio planeta, para se preparar melhor para essa obra tão desafiadora, que é levar o Evangelho a um povo tão sofrido, com um histórico tão complicado como nós ouvimos hoje aqui, Pai. E nós queremos te pedir uma bênção especial sobre as suas famílias, sobre as suas vidas, ó Pai, que o Senhor renove as suas forças, os sustente, os dê sabedoria, estratégia para que eles possam aplicar da melhor forma possível para a expansão desse trabalho que eles têm desenvolvido lá naquele lugar, ó Pai, tanto em Kiev como em Lviv. E que desses pontos, desses polos, Senhor, nós possamos continuar vendo como a Tua mão tem trabalhado e ver homens e mulheres despertando
para esse chamado de levar Cristo àquelas pessoas que precisam ouvir da tua graça e da tua salvação. Te pedimos especialmente pelos países citados, pelo leste europeu como um todo, por esses países que um dia pertenceram a essa cortina de ferro e que hoje têm encontrado dificuldades em se achar. A fé ficou tão esquecida durante tanto tempo, que a Ucrânia possa ser aí um farol que relembre eles do período antigo, do período da expansão cristã, do período do crescimento do cristianismo naquela região. Te pedir pela Rússia, por esse projeto tão impactante que eles estão tentando desenvolver, que através dessas ferramentas, a ferramenta do esporte, pessoas possam conhecer a Ti, conhecer o Teu amor, conhecer a Tua graça. Te pedimos também pela Ásia Central, por aqueles países com um ambiente tão fechado. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor utiliza pessoas nos ambientes mais hostis. E nós queremos também te pedir pela vida desses irmãos, que o Senhor os fortaleça, os dê coragem e os dê conforto no Espírito Santo, para que eles possam executar esse trabalho tão difícil. Te agradecemos pelos vários irmãos que já têm abençoado aquela região, que têm sentido no coração o desejo de dedicar parte dos seus recursos para abençoar, e te pedimos, Senhor, que esses recursos continuem a ser usados com sabedoria, sabedoria vinda de Ti, para que a aplicação deles atinja exatamente o Teu propósito, propósito de transformar aquela região. Assim nós oramos, agradecidos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Anatoly. Bom descanso, boa noite, bom dia aí, né? Bom dia. Jonatas, obrigado. Deus abençoe e todos aí sempre em sintonia com a gente, servindo a Deus e trabalhando para o crescimento do reino. Muito boa noite. Boa noite. Um abraço a todos. Bom descanso. Abraço. Tchau, Até tchau. mais. Boa noite.